Olá, bonjour! Então, eu tô aqui hoje para mais uma aula de francês para você, uma aulinha de francês comigo, com a Janaína do Bonjour Abajur. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que o pessoal tem me pedido bastante, que é justamente o francês médico, le français médical. Mais oui, voilà. E obviamente, né, eu vou abordar também palavras, vocabulário do novo coronavírus, da pandemia, que as pessoas têm me perguntado, têm me pedido. Hoje em dia, por razões óbvias, esse vocabulário é bastante importante. Então, nessa aula, vai ser uma aula sobre vocabulário, construção de frases, não vai ser uma aula de gramática, tá? Então, vai ser uma aula sobre este tipo de vocabulário. Partes do corpo, eu vou fazer algumas frases prontas, vou passar para você algumas frases prontas da relação entre médico e paciente, né? Frases que podem ser úteis tanto para o paciente quanto para você que é médico ou enfermeiro. E claro, vou tentar abordar da melhor forma possível e da maneira mais completa possível também algum vocabulário sobre a pandemia, sobre o novo coronavírus, le nouveau coronavirus. Vamos lá então, assiste até o final que eu tenho certeza que vai ser super útil e que você vai adorar essa aula. Allez, alors, eu vou começar por algumas partes do corpo, d'accord? Eu vou passar para você então direitinho o nome das partes do corpo, como se pronuncia e o que significa cada palavrinha dessa. O meu micro tá aqui do meu lado, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para não esquecer de te passar nada, tá? Então vamos começar pelas partes do corpo, algumas, né? Les parties du corps, as partes do corpo. Le visage, que significa o rosto. Você vai notar que antes da palavra sempre tem um artigo definido, o, a, os, as, que é assim que a gente costuma escrever mais em francês. Geralmente as palavras em francês, elas não vêm soltas, elas vêm acompanhadas de um artigo, né? Então, continuando. La tête, a cabeça. Les cheveux, olha a pronúncia fechadinha, que significa os cabelos. A testa em francês a gente diz le front. Voilà. O olho a gente diz œil. Olha a minha boca aqui, como é que eu pronuncio? Œil. Tem que fazer esse formato de boca, porque a pronúncia é biológica, sabia? O U, por exemplo, em português, a gente não consegue falar de boca aberta. Tenta pra você ver, não dá. Por isso que a boca tem que estar na posição certinha para conseguir falar. Então, o olho em francês a gente diz l'œil. E os olhos a gente vai dizer les yeux. Isso, a palavra muda porque é um plural irregular, tá? Então, os olhos, les yeux. Allez, on continue. Boca em francês a gente diz bouche. La bouche. Très bien. E língua, la langue. La langue. Continuando, o dente, a gente diz em francês la dent. La dent, isso mesmo, dente em francês é feminino, la dent. E a orelha, a gente diz como l'oreille. L'oreille, très bien. Os ombros, les épaules. Les épaules. Pescoço, a gente diz le cou. Le cou. O U, em francês, tem som de U, d'accord? Garganta, que aliás a minha tá meio arranhada hoje porque eu dei aula o dia todo. A gente diz la gorge. La gorge, garganta. Peito, aqui essa parte a gente diz poitrine. La poitrine. E seios, nós dizemos les seins. Les seins. Voilà. Braço em francês. O braço, le bras. Le bras. Voilà. Você sabe que em francês a gente geralmente não pronuncia as consoantes finais, né? Le bras. O que mais que a gente tem? A mão.
La main, oui, la main. Le creux de la main, le creux de la main, a palma da mão, isso aí. Les doigts, voilà. E unhas a gente diz les ongles, les ongles. A minha tá bem pintadinha de preto aqui, bonitinha, tá não? Vamos lá. O pulso, nós dizemos em francês le poignet, voilà. E aqui a gente tem le coude, très bien. E aquela partezinha que a gente tenta sempre eliminar, a barriga, como é que a gente fala em francês? Le ventre, voilà, barriga em francês é masculin, le ventre. E continuando, como é que a gente diz umbigo em francês? Nós dizemos le nombril, voilà. Que mais? Coxa, la cuisse, très bien. Pernas, les jambes. E panturrilha, a famosa batata da perna, a gente diz le mollet, voilà. A gente tem o joelho, le genou. Nós temos o calcanhar, le talon. Talon também é salto de sapato, tá? Salto a gente diz então talon também. La cheville, que é o tornozelo. Le pied, o pé. E les orteils são os dedos do pé. Então, atenção, dedo da mão, le doigt, dedo do pé, l'orteil. Et voilà. Bom, a partir daqui eu vou falar um pouco sobre a relação médico-paciente, tá? Então eu elaborei algumas frases prontas, algumas frases modelo, que podem ser úteis tanto para o paciente quanto para o médico, né? Então eu vou começar com o paciente. Primeira coisa que a gente diz, né, que a gente tem que saber quando vai ao médico, é saber dizer onde que tá doendo, não é isso? Para dizer em francês onde dói, a gente vai ter que usar o verbo avoir. Avoir, que é o verbo ter. Então, em francês, eu não digo eu estou com dor, eu digo eu tenho dor, tá? J'ai du mal. Mal, em francês, nesse caso, significa dor. Então, eu tenho dor, j'ai du mal. Eu sinto dor, eu estou com dor, j'ai du mal. E daí eu preparei algumas frasezinhas prontas, frase modelo, que pode te ajudar na hora de dizer, na hora de explicar onde é que você tá com dor. Bom, a gente acabou de ver algumas partes do corpo, então é só substituir essas partes, né, na frase modelo que tem aqui, olha só. O paciente, então, le patient, ele pode dizer... Tô com dor de barriga, eu tenho dor de barriga. Então ele vai dizer o quê? J'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Eu tenho dor de barriga. Voilà. Se ele tiver com dor de dente, ele vai dizer j'ai mal à la dent. J'ai mal à la dent. Très bien. Então é sempre assim, j'ai mal au ou à la, depende se for masculin ou feminino. Tô com dor de cabeça, que é uma coisa que eu infelizmente tenho com uma certa frequência. A gente diz j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Très bien, voilà. E para dizer, por exemplo, tô com dor de garganta, eu tenho dor de garganta, j'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Ainda falando sobre a relação médico-paciente e continuando com o paciente, eu tenho aqui algumas frases prontas, depois que a gente aprendeu a dizer estou com dor, né? Outras frases, outros tipos de frases que pode te ajudar na hora do aperto lá. Olha só, le patient, o que o paciente pode dizer? Se você disser que vai ao médico, você vai dizer o seguinte, je vais chez le médecin. Je vais chez le médecin. Eu tenho uma consulta médica, eu tenho uma consulta no médico. J'ai une consultation chez le médecin.
J'ai une consultation chez le médecin. Très bien. Estou doente, né? Que isso engloba meio que tudo. Como é que você diz eu estou doente? Je suis malade. Je suis malade. Tanto para o masculino quanto para o feminino, tá? Estou constipado, trancado. A gente diz je suis constipé. Je suis constipé. Viram como tem muita coisa parecida com o português, né? O francês e o português são duas línguas latinas, têm a mesma origem, então realmente tem muita coisa parecida, não só no vocabulário, como na gramática também. Vamos lá. Estou tossindo. Hoje em dia, infelizmente, é importante saber falar isso, né? Je tousse. Je tousse. Voilà. Estou espirrando. J'éternue. J'éternue. Gente, olha que bonito esse verbo éternuer. Significa espirrar. Mas é lindo o francês, né? Não, fala a verdade. Éternuer. Voilà. Bom, a gente vai passar para um outro sintoma que é j'ai de la diarrhée. J'ai de la diarrhée. Estou com diarreia. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre significa estou com febre. J'ai attrapé un rhume. J'ai attrapé un rhume significa peguei um resfriado. Attraper, o verbo pegar nesse sentido aí de pegar um resfriado. E j'ai de la grippe. J'ai de la grippe. Estou com gripe. Estou gripado ou gripada. E o que a gente tem mais aqui? O que eu tenho mais para te mostrar? Mais outros sintomas, doencinhas, coisas que podem acontecer com a gente e que seria legal se a gente soubesse falar em francês também, não é? Então vamos continuar. Como é que se diz em francês eu vomitei? J'ai vomi. Oui, c'est ça, j'ai vomi, voilà. Estou enjoado ou estou enjoada. A gente diz j'ai des nausées. J'ai des nausées, náuseas, né? J'ai des vertiges. J'ai des vertiges significa estou com tontura, isso aí. Estou com dificuldade de respirar, que também é uma frase, infelizmente, que a gente tem ouvido muito. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer. Voilà. Eu estou com alergia, eu tenho alergia. J'ai de l'allergie. J'ai de l'allergie. Voilà. Me cortei. Como é que a gente diz isso em francês? Je me suis coupé. Et voilà, je me suis coupé. Me intoxiquei, vai que, né? Je me suis intoxiqué. Je me suis intoxiqué. Quando tiver dois es, duas vogais e entre parênteses, significa que com um e só a palavra é masculina, com o double e ela é feminina, feminã, como no caso ali de je me suis intoxiqué. E para dizer que você quebrou algum membro do corpo, quebrei o braço ou quebrei a perna, você vai dizer je me suis cassé le pied ou le bras. Quebrei o pé, quebrei o braço. Je me suis cassé le pied. Je me suis cassé le bras. Ça marche? Bom, e agora que eu te passei uma porção de frases modelo aí sobre o que um paciente pode dizer ao médico, né? A gente tem aí já um vocabulário bem interessante nesse sentido. Então vamos falar de quem agora? Do médico. O que o médico pode perguntar numa consulta geralmente? Tem muita coisa, né? Eu vou passar algumas aqui, algumas frases modelo que podem aí te ajudar. Então vamos lá para o médico. Le médecin ou la médecin, a médica, né? Então ele pode te perguntar o seguinte: qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? O que não tá bem? O que não vai bem? O que tem de errado? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous sentez fatigué? Vous vous sentez fatigué? Você se sente cansado? Você está se sentindo cansado? Voilà. Vous dormez bien la nuit? Vous dormez bien la nuit? Ou seja, você dorme bem à noite? Geralmente o médico pergunta isso pra gente, não pergunta?
Ah, outra coisa que os médicos sempre perguntam: vous fumez? Vous fumez, ou seja, você fuma? Vous avez de la fièvre? Vous avez de la fièvre? Você tem febre? E também, geralmente o médico pergunta: vous mangez bien? Vous mangez bien, ou seja, você come bem, você está comendo bem. Quer ver uma outra coisa que é batata, que é muito difícil um médico não perguntar? Vous faites du sport? Vous faites du sport, ou seja, você pratica esportes. Vous suivez un traitement? Vous suivez un traitement, ou seja, você segue algum tratamento? Você faz algum tratamento? Vous prenez des médicaments? Vous prenez des médicaments? Você toma remédios? Você toma algum remédio? On va prendre l'attention. On va prendre l'attention. Prendre l'attention significa tirar a pressão, medir a pressão. Voilà. Vous êtes stressé en ce moment? Vous êtes stressé en ce moment? Quem que não tá um pouco estressado, né? Ainda mais ultimamente aí. A gente sempre tá um pouco estressado hoje em dia, né? Infelizmente, é o mal da civilização moderna. Vamos lá. Enlevez votre chemise. O médico pode pedir para você tirar a camisa para ele ouvir os seus batimentos cardíacos, te examinar. Então ele vai dizer enlevez votre chemise. Voilà. Je vais vous prescrire un médicament. Je vais vous prescrire un médicament. Eu vou prescrever um medicamento para você. Daqui a pouco sou eu que vou estar precisando de médico com essa garganta que não para de falar. Vamos lá. Je vais vous prescrire une piqûre. Je vais vous prescrire une piqûre. Eu vou te prescrever, né, te indicar, te receitar uma piqûre, uma injeção. Médicament, piqûre. Voici l'ordonnance. Tá aqui a receita. Receita médica, então a gente diz ordonnance. Oui. Prenez 2 jours de congé. Prenez 2 jours de congé. Tire 2 dias de folga. Às vezes, o melhor remédio é o repouso, né? Para algumas doenças, enfim, alguns sintomas que a gente sente. E para terminar essa partezinha aqui do médico, a gente tem ne faites aucun effort. Ne faites aucun effort. Significa não faça esforço, não faça nenhum esforço, nenhum tipo de esforço. Bom, e para terminar essa aula de vocabulário do francês médico, le français médical, como não poderia deixar de ser e como eu te prometi, a gente tem aqui um pouco do vocabulário da pandemia, do coronavírus, le coronavírus, tão útil hoje em dia, né? Então vamos lá. A gente ouviu tanto falar em achatar a curva, né? Achatar a curva da contaminação, então achatar a curva, nesse caso, a gente diz aplatir la courbe. Aplatir la courbe, voilà. Assintomático ou assintomática, nós dizemos asymptomatique. Asymptomatique, oui, attention à la prononciation. Carga viral, a gente vai dizer charge virale. Charge virale. E voilà. E como é que a gente diz eu tô confinado? Je suis confiné. Confiné, então, quer dizer confinado, com um E só. Masculin, com 2 E no final, féminin. Confiné, très bien. Confinamento, então, confinement. Confinement. E o danado do coronavírus, como eu já disse, a gente diz coronavirus. Le coronavirus. Curva epidêmica, courbe épidémique. Courbe épidémique, voilà. E crise sanitária, a gente diz em francês crise sanitaire. Viu como tem um monte de coisa parecida com o português, né? Por causa da origem em comum, que é o latim. Vamos lá. Desconfinamento, que é o que todo mundo quer. A gente diz
Déconfinement. Déconfinement, oui. Teste, o teste para que a gente faz, né, não só para o coronavírus, para outras coisas também, a gente diz dépistage. Dépistage. Voilà. E o distanciamento físico? A gente diz distanciation physique ou éloignement physique. Éloignement physique, éloignement social. Voilà. E a gente tem o positif e négatif, que pode ser o resultado do exame, né? Positif e négatif. On donne suite, vamos continuar então com um pouquinho mais desse vocabulário do coronavírus. Le vocabulaire du coronavírus. O que a gente tem mais de importante aqui? As luvas, les gants. Les gants. Aí você vai me perguntar, mas professora, como é que a gente fala gel, álcool gel, né? Uma das coisas que a gente mais usa. Em francês a gente vai dizer gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique. Très bien. Que mais? Higiene das mãos. Hygiène des mains. L'hygiène des mains. E como é que a gente diz imunidade? Immunité. Voilà, immunité. Attention à la prononciation du U. Immunité, oui. Imunidade coletiva, então, immunité collective. Infectar, em francês a gente diz infecter. Infecter. Voilà, insuficiência respiratória, que é um dos principais sintomas aí da doença, né? A gente diz insuffisance respiratoire. Insuffisance respiratoire, oui. Isolamento, o mundo inteiro viveu isso, né? Isolement, isolement. Máscara, em francês, a gente diz masque. Masque, voilà, usar uma máscara, porter un masque. Porter un masque, veja que máscara em francês é masculino, un masque, ça va? Medidas de higiene, nós dizemos mesure d'hygiène, voilà. E medidas sanitárias, mesure sanitaire. E você sabe como é que se diz Organização Mundial da Saúde em francês? Vou te ensinar. A gente diz assim, ó. Organisation Mondiale de la Santé. Organisation Mondiale de la Santé. Que língua mais linda, né? Não? Eu sou suspeita, mas que hein? Vamos lá. Pandemia, nós dizemos pandemie. Pandemie, esse AN é sempre mais fechadinho, né? Pandemie, voilà. Propagação, propagation. Propagation, voilà. Quarantaine, la quarantaine. E eu vou terminar aqui com as duas coisas que a gente mais quer nesse momento, né? Eu tô gravando esse vídeo em 2020, eu não sei até quando ele vai ser assistido, mas eu espero que daqui a pouco a gente já tenha aí a solução que todo mundo quer. Eu vou terminar com essas palavras que a gente mais quer hoje em dia, que é vacina, que é le vaccin. Le vaccin, e vacina em francês é masculino, le vaccin. E a coisa mais importante do mundo, provavelmente, que é o quê? A saúde, a nossa saúde. E saúde em francês a gente diz santé. Santé, que é o que eu desejo para todo mundo, d'accord? Espero que todos nós tenhamos muita saúde, beaucoup de santé. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula. Não deixa de me seguir nas redes sociais, Janaína Bonjour Rabajur. Dá um pulinho lá no meu blog que tem uma porção de coisas interessantes. E eu espero que a gente se veja em breve. Merci et à bientôt!